20ª aula do curso Desenvolvimento Orientado a Componentes com UML. Continuamos tratando a especificação de interface de componente, parte 7. Nesta parte 7, nesta aula, nós queremos tratar dois assuntos: composição vertical de componentes e filtragem. Muito bem, começamos com composição vertical, olhando uma imagem que nós já vimos em aulas anteriores, né? Qual é a ideia de composição vertical? É aquela ideia de, a partir da união de componentes existentes, produzir um novo componente, né? Muito bem, nós já vimos essa imagem em mais de uma aula, antes dessa, inclusive, e a ideia é, olha, eu tenho aqueles dois componentes de cima, e se eu unir esses dois componentes a partir de um porto de cada um, o resultado será o componente que está embaixo, em que eu fico com aqueles dois portos soltos lá dos componentes originais, como os portos do novo componente. Então, P1 e P4 são os portos do novo componente, são exatamente os portos que não foram conectados dos componentes originais. O que nós queremos ver nessa aula é o seguinte: isso aí nós já sabíamos, que é possível, que modelos de componente, vários modelos de componente tratam esse tipo de possibilidade. Eu já tinha falado que o modelo Beyond trata essa possibilidade, sim, isso é possível. O que eu quero tratar nessa aula de hoje é o seguinte: olha, dado que eu tenho a especificação da interface dos dois componentes de cima, eu consigo obter a especificação do componente de baixo, o resultante? Sim, eu consigo. Como? Muito bem, então vamos lá. Nós sabemos que a especificação de interface tem 3 níveis: estrutural, comportamental e funcional. Como ficariam os 3 níveis do componente resultante da conexão, da composição vertical? Então observe, nível estrutural, os portos do componente são os portos externamente acessíveis. Então, no nosso exemplo, os portos que não foram conectados são os portos P1 e P4, dos componentes originais. Então, esses são os portos do componente resultante e respectivas interfaces UML. Então, quais são as interfaces UML requeridas e fornecidas do componente resultante? São aquelas que originalmente estavam associadas a esses dois portos que estão aí colocados no exemplo. Então, nível estrutural. O nível estrutural do componente resultante da composição vertical é definido por quê? Pelos portos que não foram conectados e respectivas interfaces UML requeridas e fornecidas. Muito bem. Nível comportamental. Observa, é obtido a partir do procedimento de fusão das máquinas de estados dos componentes. Então, nós temos um algoritmo de fusão de máquinas de estados. Então, eu parto da máquina de estado dos dois componentes, aplico aquele algoritmo, vai gerar uma máquina de estados resultante. Aquela é a máquina de estados do meu novo componente, obtida de forma 100% algorítmica. Finalmente, a modelagem funcional do novo componente é o quê? Modelagens das operações dos portos externamente acessíveis. Então, como eu modelei as operações requeridas e fornecidas de todos os portos, eu preservarei no novo componente aquela dos portos externamente acessíveis, P1 e P4 ali no nosso exemplo anterior. Okay? Então, nota, eu pego tudo pronto. Então, é um procedimento completamente algorítmico, dado que eu tenho dois componentes, dado que eu faço a composição vertical desses componentes, o que me resulta? Inclusive, fazendo análise no nível comportamental, eu posso até avaliar se essa conexão vai me gerar alguma coisa adequada ou vai me gerar, por exemplo, já um componente que internamente tem um bloqueio, por exemplo. Muito bem. Primeiro assunto, a composição vertical. O que eu quis dizer? Que a partir das especificações dos componentes individuais, obter a especificação do novo componente resultante da composição vertical é 100% algorítmica. Muito bem. Segundo assunto desta aula, filtragem de invocação de operações. Primeira consideração, os nossos portos e as nossas caixas de saída, eles são proxies. Em que sentido?
Lembrando, proxy, aquele padrão de projeto que estabelece um elemento intermediário, né? Recebe invocação, repassa a invocação. E o que é um porto? É um elemento que recebe uma invocação do meio externo, repassa para a estrutura interna, enquanto que uma caixa de saída é um elemento que recebe uma invocação da estrutura interna e repassa para o porto que ele estiver apontando. Então, eles são proxies, eles simplesmente repassam invocações. O que eu estou dizendo aí em seguida é o seguinte: é possível inserir na interface de componente um mecanismo de filtragem que fará com que o repasse não ocorra de forma incondicional. Do jeito que nós vimos até agora, tanto o porto como uma caixa de saída, eles simplesmente fazem o repasse de forma incondicional. E agora eu estou dizendo que, olha, é possível inserir um elemento de filtragem que faça com que esse repasse não seja incondicional. Como seria isso? Então a ideia basicamente é o seguinte: nós temos a especificação comportamental, que é uma máquina de estados, e nós faríamos o quê? Nós implementaríamos essa máquina de estados. É possível produzir uma classe que implemente aquela máquina de estados que eu produzi na modelagem comportamental da interface. E aí essa máquina de estados, esta implementação de máquina de estados faria o quê? Ela instancia o componente, a máquina de estados iniciaria naquela situação inicial, e na medida em que as operações requeridas e fornecidas do componente fossem executadas, essa máquina de estados teria a evolução de estados modelada. E cada estado corresponde ao quê? A um conjunto de operações que podem ser executadas. E aí o que acontece? Os nossos portos e as nossas caixas de saída, ao invés de eles simplesmente receberem a invocação e repassarem, eles fariam uma consulta, uma comunicação a essa máquina de estados. Então imaginem um porto. O porto recebe uma invocação externa. Aí ele comunica com a máquina de estados. Máquina de estados, eu recebi esta invocação. A máquina de estados retornaria alguma coisa do tipo true/false, um booleano. Então, retorno true, beleza, essa é uma operação permitida. Então o porto recebeu a invocação, ele vai repassar para a estrutura interna. Se por outro lado a máquina de estados retornasse false, significa não, essa não é uma operação permitida no atual estado. Então o porto simplesmente não repassaria para a estrutura interna. Morria no porto. Então um erro que acontecesse fora do componente, por exemplo, não seria repassado para a estrutura interna. E da mesma forma a caixa de saída, quer dizer, um erro eventual na implementação do componente não seria repassado para fora, quer dizer, ele morreria na caixa de saída. Por quê? Porque antes da caixa de saída repassar, ela faria a invocação à máquina de estados. E na medida em que a máquina de estados retorna um true, ela faz a transição e passa para o estado seguinte. Se a máquina de estados retornar um falso, olha, ignore-se e ela permanece no mesmo estado. Então, isso é alguma coisa possível, é alguma coisa que eu até trato mais adiante, vamos ver de que forma eu encaixo aqui nesse curso, é alguma coisa que eu trato no livro. Então, esta é uma possibilidade. Então, com essa implementação de máquina de estados, eu obteria o que eu coloco ali por último. Operações invocadas em ordem indevida seriam bloqueadas pela interface. Quer dizer, o porto não deixaria entrar, a caixa de saída não deixaria sair. Operações requeridas e fornecidas. Seria essa, então, a ideia. Muito bem. Então, essa aula é uma aula rápida. Nós tratamos basicamente esses dois temas, e agora a próxima aula, que seria a oitava aula, será a oitava aula do tratamento de especificação de interface de componente, e nós concluiremos o assunto, a apresentação de como especificar a interface de componente no nosso modelo de componente Beyond. Então essa aula nós encerramos aqui.